E quando o Cebolinha começa a se recuperar na temporada, urge essa conversa. Para justamente você já fechar uma porta ou deixar a coisa liberada. Até para aproveitar que ele está em alta, se tem um clube interessado, de repente até já negocia, recebe algum dinheiro e libera ele logo. Libera logo. Porque se o cara está com a cabeça para ir embora, não faz muito sentido também ficar. Não faz sentido ficar. Lembrando que, como você disse, teve muitas lesões, ficou fora várias vezes. Tô pegando até uma listinha aqui, ó. Lesões que ele teve. Ó. Panturrilha, 21 dias. Na coxa, 8 dias. Quadril, 29 dias. Coxa, 6 dias. Tendão, foi a mais grave, 171 dias. Coxa, 20 dias. Panturrilha, 5 dias. Tendinite, 9 dias. Quadril, 20 dias. Somar isso tudo aqui dá perto de um ano sem jogar, né? 21, 8, tem que somar com a calculadora, que é muita coisa. Mas dá 200 e tantos dias aqui. Não chega a ser um ano, mas é muito tempo parado. É muito tempo parado. Teve várias lesões. Foi cara. Sim. Estou entre 13 e 14 milhões de euros. Isso lá em 2020, né? 22. Quer dizer, 14 milhões naquela época, dentro do mercado maluco do futebol, era muito mais do que é hoje, evidentemente. Eram os jogadores mais caros. Então, a gente tem uma situação muito clara em que faltou algo aí. Acho que o Flamengo erra também. Ao deixar, e é trabalho do Boto. Trabalho do Boto. Entrou no último ano. Bruno Henrique, é a mesma coisa. Já começa a sentir qual é a do cara. Se quer ficar, se quer continuar, o que pretende, tudo. Não deixa essa ponta solta, entendeu? Não deixa essa ponta solta. E essa conversa pode ter com o jogador, não precisa nem ser com o empresário, é uma conversa mais do sentimento do cara. Agora que ele começou a jogar bem, chama numa conversa, chama na sala. O Everton, como é que tá essa situação e tal? Pô, voltou a jogar bem, ganhando espaço no time, tá jogando, tá feliz? Não, tô satisfeito, tudo, eu não tô satisfeito. Qual é o seu plano de carreira? Você tem um contrato até o final do ano, não fui eu que fiz esse contrato, foi da outra gestão. Ele termina agora, eu preciso entender qual é o seu plano, qual a sua ideia para 2027. A gente tem que começar a pensar nisso, se a gente vai continuar junto ou não. De repente o cara fala, olha, o Boto, eu não quero ficar. Não quero ficar porque é a minha oportunidade. Né? E eu tenho proposta para o ano que vem. Vou sair livre, porque vamos imaginar o seguinte, para quem não está entendendo, se ele tiver uma proposta, digamos, do Catar, um exemplo, do Catar, digamos que o clube do Catar fosse pagar o Flamengo por ele hoje 5 milhões de euros. Tá no final de contrato e tal, estou dando um número aleatório. Sim. Esse dinheiro, 5 milhões de euros que o clube do Catar pagaria ao Flamengo, ou 7 milhões, o dinheiro que for, paga para ele. Igual o Jorginho. O Jorginho veio para o Flamengo, ele ganha muito bem, por quê? Ele ganha salário e ele meio que vendeu os direitos dele para o Flamengo. Porque ele terminou o contrato dele com o Arsenal. Então, o Cebolinha tem essa possibilidade. Então, é um momento realmente da vida do cara, da carreira do cara, o momento do rapaz, até pela idade dele, 29 anos, ele vai fazer agora em março 30 anos, ele vai pensar, pô, se eu fecho um contrato de, digamos, 4 anos, estou ficando no mesmo exemplo, tá? É só um exemplo, gente, tá? Não é uma informação. Catar, ele vai para lá com 30 para 31, vai até os 35, faz um belo contrato financeiro e digamos que tenha 5 milhões de euros que os caras vão pagar para ele, que pagariam ao Flamengo. Resolveu a vida dele umas 3 gerações, fora o que já adquiriu. Então, é uma oportunidade. Se nós fôssemos jogadores de futebol na situação dele, também pensaríamos nisso ou não? Eu pensaria. Cara, é minha chance. Vou para lá, jogo um tempo, tudo, de repente eu consigo fazer uma temporadazinha aqui no Brasil para encerrar a carreira, posso voltar para o clube que me revelou, Fortaleza, Grêmio, sei lá. Enfim, é isso. Então essa conversa deveria ter acontecido. Quando ele fala que nem foi procurado, é uma ponta solta. Isso é o Boto que não pode deixar, essa ponta solta. Para o cara soltar uma dessa. Largou uma granada sem pino no meio da confusão, cara. Quer dizer, mais um assunto negativo num noticiário péssimo, no momento muito ruim do time. Claro que o jogador tem responsabilidade. Ele não foi nada hábil ao falar isso nesse momento. Não tinha necessidade nenhuma. Foi muito mal. Mas isso não aconteceria se essa ponta não estivesse solta. Como a do Bruno Henrique. Você acha que pode impactar na escalação do Cebolinha nos próximos jogos? Tipo assim, ele não tá com a cabeça aqui então, já falou que não vai ficar. Você acha que isso pode até influenciar em escolhas do Felipe nos próximos jogos? Poder pode. Claro que pode. Porque internamente não repercutiu bem. O que eu sei que a posição do Flamengo, isso aí em off que me falaram foi, não vamos liberar mais cedo. Ele tem um compromisso com o clube e vai ficar aqui. A não ser que chegue uma proposta. Isso não vai liberar de graça. Mas o Flamengo liberou o Alan de graça. Então, se liberou um de graça, por que não pode liberar um outro? São diferentes. Sim, são diferentes. Mas tem uma coisa em comum entre eles. Os dois foram caros.
O Alan foi Exato. caro. O Flamengo liberou para um rival, que é o Corinthians, o Alan pelo salário. E por 10 que não milhões de liberou para o euros, São Paulo, então, pelo salário? o Alan. Que com o São Paulo não teve acordo, não foi? Foi. Então por que não liberou para o São Paulo? Por que liberou de graça para o Corinthians? Por que não cobrou um valor pelo empréstimo? Que seria o mais razoável. Não, liberou de graça o Alan. Reforçou em troca só do salário. Ah, o salário é alto, alivia a folha de pagamento, tudo sim, mas normalmente você cobra. Você pega jogador de graça assim, só pelo salário, está distribuindo o jogador, e você abre um precedente. Se liberou um, pode liberar outro, né? Então vamos liberar o Cebolinha de graça agora para economizar o salário dele, ele vai embora jogar onde ele quiser e acabou. E isso o Flamengo diz que não vai fazer. Tá? Especialmente depois do que ele disse ontem na zona mista. Mas ver, é mais um problema no meio de tantos problemas. E por quê? Isso é gestão, gente. Essa ponta não pode ficar solta. Não pode ficar solta. E aí a gente vai voltar, não é uma defesa da antiga gestão, não. Mas se fosse o Marcos Braz, viu, dirigente amador, o dirigente é profissional. Não adianta ser amador profissional, tem que fazer a coisa direito. O Braz seria capaz de fazer essa bobagem? Sim, e o Boto também. Porque não pode deixar uma ponta solta dessa. Como é que ele vai resolver isso agora? Cara, o jogador mesmo que andou pro Flamengo, cara. Pô, ele andou pro Flamengo. Ah, não vou renovar, vou embora, não sei o quê. Que é isso, gente? Aí fala, não, respeitamos. Não, respeito, sim. Tá falando que vai embora. Seja, não me interessa ficar aqui. Ele usa Esse a palavra clube, afirmar. a Estou mensagem é, afirmando que esse é meu clube último não ano. me interessa. Esse clube não me interessa mais. Foi o que ele falou. O Cebolinha. Pelo amor de Deus, né? Como é que você dá um mole desse?